O assunto mais comentado hoje no Brasil todo é o depoimento do ex-ministro da Saúde ontem, Eduardo Pazuello, à CPI da pandemia, depoimento que foi interrompido e que está continuando hoje o depoimento do Pazuello. Eu fiquei surpreendido porque as opiniões que eu colhi hoje no programa que eu apresento na Jovem Pan e dos analistas que eu li, que eu ouvi, se dividiram. Uma parte gostou do depoimento do Pazuello, achou que ele liquidou o assunto, e outra parte achou horroroso, achou que ele mentiu deslavadamente. Eu fiquei impressionado dessa divisão, porque mesmo entre os que apoiam o Bolsonaro, eu acreditava que não iam gostar do depoimento do Pazuello, porque ele mentiu descaradamente, pelo menos em 2, 3 ocasiões, ele foi desmentido ali, ao vivo, pelos senadores, né? As mentiras que ele apresentou ontem são de fatos públicos, não é, Camila? A questão da contratação da Coronavac por ele e depois ele volta atrás por ordem do Bolsonaro, é uma questão pública, não tem como mentir sobre isso. E ele mentiu, ou não? É só impressão minha, Camila? Boa tarde. Boa tarde a todos. Ele mentiu sim, né, Paulo? Ele mentiu na cara de todos nós. Então, eu acho que foi um depoimento que ele usou sim do habeas corpus que ele tinha. Então, eu acho que ele foi uma pergunta que ele não respondeu e ficou claro para nós. Então, eu acho que assim, ele aproveitou, ele está blindando, ele aproveitou o momento para blindar o presidente e para se blindar também, porque ele não podia ser preso na hora. Então, eu acho que tem que ter mais coisa, ele deve ser investigado pelo Ministério Público, porque do jeito que foi, ele estava blindando o presidente. Então, eu acho que ele serviu ontem para a gente ver o nível, como está funcionando esse governo. O, como você disse, quase tudo, um monte de coisa que ele falou, a gente já sabe que não é verdade. Então, porque nós tivemos o presidente da Pfizer no dia anterior comprovando, levando provas documentais, mostrando como funcionou e ele depois dizendo que não era bem assim, que não foi nada, que eles estão negociando com a Pfizer. Muitas perguntas ele dizia, não, isso é com a minha equipe, não é comigo. Então, eu acho que foi um depoimento péssimo dele. Ele mentiu descaradamente e vai ter mais coisa por vir, porque não pode ficar assim. Porque nós não somos trouxas, né? Chega do brasileiro achar que tudo bem. Agora, Ribas Aidan, eu vou até pedir a opinião também do telespectador daqui da Cultura Litoral, porque realmente, agora se vier dividido, eu já não vou ficar mais surpreso, porque eu já estou vacinado. Eu já vi que quase metade das pessoas, um pouco menos que a metade, gostou do depoimento do Pazuello, achou que ele liquidou o assunto, e as outras pessoas, como a Camila e como eu também, ficaram, assim, eu fiquei até um pouco constrangido ver um general naquela situação, porque as mentiras que eu vi ele falar no depoimento são de coisas públicas, que não tem como ele negar. Ele falou, não, aquele negócio que eu falei que um manda, outro obedece, era uma coisa só de internet, uma coisa estranha assim. Agora, eu já estou vacinado, Zaidan. Eu já percebi que quase metade das pessoas, as que são simpatizantes do presidente Bolsonaro, gostaram do depoimento do Pazuello, por mais surpreendente que isso possa parecer para mim. Boa tarde, Zaidan. Ô Paulo, boa tarde aí aos nossos telespectadores. Né? Muito bom estar com vocês aí nesse programa Opinião. Deixa eu ver aqui, acho que estou com um probleminha aqui. Silvio, aí, tá bom aqui, já apareci lá. Ô Paulo, eu tenho uma opinião diferente disso, viu, Paulo? Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Se fala tanto nessa
pandemia, que é contrato, que fez contrato, que não fez contrato, sabe? Eu acho que o general Pazuello escorregou um pouquinho, não muito, mas se tinha se feito contratos com prazos de fornecimento, com cláusula de fornecimento, por que começa a atrasar a entrega disso? Sabe, eu fico meio na dúvida, eu não sei quem está falando a verdade. Se são os governadores, se são os laboratórios, se são os governos pelos quais a gente está comprando a vacina, se são as autoridades federais, o ministro, o presidente. Porque eu vou citar um exemplo: o Butantan fechou um contrato lá atrás de não sei quantos milhões de doses. Aí, de repente, alguém fala que a China não explicou por que o vírus apareceu. Magoou o governo chinês. Vou atrasar a entrega do IFA. Sabe, fica uma coisa, parece o tempo que a gente jogava bola, Paulo, e tinha alguém que era o dono da bola, o cara dava uma canelada nele, ele pegava a bola e levava embora. Sabe, tá me lembrando esses tempos, viu, Paulo? Realmente, o Butantan, ele assinou um primeiro contrato com o Ministério da Saúde de fornecimento de 46 milhões de doses. Esse contrato já foi cumprido. Agora começou um outro de mais 54 milhões de doses para chegar a 100 milhões, entregou 1 milhão e teve a produção interrompida aí por conta, como disse o Zaidan, do atraso do IFA. Agora, Zaidan, a dúvida específica que eu tenho é em relação ao Pazuello, se ele mentiu ou não mentiu. Porque aquele episódio de ele contratar a Coronavac com o governo de São Paulo, o governador João Dória até mandou ele tomar fosfosol, né, ontem, depois do depoimento dele. E aí o presidente Bolsonaro apareceu em público, numa live, falando: não vai comprar Coronavac, isso aí depende de mim e tal. Aí depois ele foi no hospital ver o Pazuello falou que um manda, outro obedece, e ontem ele negou isso, não foi, Zaidan? Exatamente, Paulo, você tem toda a razão. O presidente Bolsonaro, nessa briga política entre ele e o governador Dória, acabou fazendo esse tipo de bobagem. Entendeu? Olha, eu vou optar pela Pfizer, eu vou optar pela Johnson, eu vou fazer opções por outras vacinas, mas não vou dar esse gostinho para o João Dória de trazer a Coronavac aqui, sabe? Porque eu tomei e hoje eu não posso entrar na Europa ou nos Estados Unidos. Você também deve ter tomado a Coronavac aí, tá? Estou reclamando da vacina, não, porque eu já acho que eu já peguei, sou assintomático, já tomei as 2 doses. Mas esse embate é que prejudica tudo isso que eu estou falando para você, Paulo. Isso prejudica e está prejudicando o Brasil nessa questão política. Politizaram o vírus chinês. Politizaram o vírus chinês. Quem sofreu com isso? A população. Porque realmente ele falou: não compra a Coronavac. Não compra. Vamos fazer outra alternativa, mas não compra a Coronavac. E aí, quem está sofrendo é o povo brasileiro.